do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-os, porque a menina não morreu, está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia se espalhou por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na paróquia de Santa Teresinha, Evangelho de Mateus 9, 18, 26. É bom ler em casa depois. Sempre bom refletir a palavra de Deus, ler várias vezes. Ninguém pega só uma leitura, não. Melhor ainda rezar com a palavra. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se dele. Segundo Marcos, o nome do chefe é Jairo. E era um chefe do sinédrio, da sinagoga, provavelmente fariseu. Alguns fariseus se converteram, está lá no livro dos Atos. Nicodemos era fariseu, ele vinha de noite procurar Nosso Senhor, João 3. Mas Anás e Caifás não eram bons fariseus, não, ou bons no sentido que perseguiam os cristãos e mandaram matar Nosso Senhor. O chefe dos sacerdotes, o chefe do sinédrio naquele ano da morte era Caifás. Ele era genro de Anás. Anás era mais importante. Os dois condenaram Jesus à morte. Quero ver onde é que eles estão hoje. Então esse chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente. Imagine um fariseu se inclinar profundamente diante de Jesus. O inclinar-se profundamente nas Sagradas Escrituras significa adoração. E disse: Minha filha acaba de morrer. Não era uma boa notícia, né? Mas se ele vai até Jesus é porque ele espera alguma coisa. Não vai só dizer que ela morreu. Ele quer que ele cure a menina, certamente. É o que ele diz: Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Tem cura que Jesus impõe as mãos, tem cura que não impõe. Tem cura que ele toca, tem cura que não toca. É necessário impor as mãos? Não. Necessário é ter fé. Então aqui ele vai até lá, vai tocar na menina. Embora Mateus não relate, Marcos é mais detalhista.
A igreja primitiva rezava impondo as mãos. As orações que eu fiz aqui quinta-feira, eu imponho as mãos, mas eu não toco em ninguém não. Tem gente que impõe as mãos, falta derrubar o sujeito e diz que repousou. Repousou nada, tu que derrubou. É palhaçada. Já vi vários, né? Faz é empurrar a pessoa. É brincadeira, é brincadeira, né? Eu não toco na pessoa. Agora eu vou orientando, né? Vem, impõe tua mão sobre ela, raramente eu toco, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu. Ele obedeceu o chefe aqui. E junto com ele estavam os discípulos. Marcos vai dizer que Pedro e João entraram na casa lá. Nisso, ele está caminhando. Marcos vai dizer que tinha uma grande multidão ali em redor. Uma mulher que sofria de hemorragia, fluxo de sangue, há 12 anos. 12 é um número perfeito na Sagrada Escritura. O menino é maior naquela cultura com 12 anos. Jesus com 12 anos era de maior. Ele cuidava de Maria. Veio por trás e tocou a barra do manto. Só isso. Ela pensava consigo, diz a leitura: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Quem curou não foi a barra nem o manto, nem foi o fato dela tocar. Curou foi a fé da mulher em Jesus, certamente. Quem cura é Jesus, mas não foi a barra do manto, né? Você podia até dormir com o manto todinho de Jesus. Se você não tivesse fé, nada. Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curado. Jesus se voltou, segundo Marcos, ele sentiu uma força que saiu dele. Mateus está muito resumido essa história aqui. Eu sei bem o de Marcos porque eu escrevi alguma coisa sobre isso. Em Marcos ele sente uma força saindo dele. E ele pergunta: quem me tocou? Em Marcos. Aí os discípulos vão dizer: como é que quem te tocou? Está todo mundo te tocando aí? Tinha uma multidão lá. E ele disse: não, alguém me tocou. Ele sentiu que saiu a força dele, né? Força da cura. E ela veio e disse: fui eu, envergonhado, né? Mateus não relata nada disso. Jesus aqui volta-se e ao vê-la diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. Aqui, essa mulher, como aquele leproso, ela não foi só curada não, ela foi salva. Então ela ressuscitou, ou vai ressuscitar. Vai ressuscitar você analisando o texto agora, mas como já passou, ela já ressuscitou. Então a fé aqui levou à salvação da mulher. Você vê a importância da fé. Não é essa brincadeira hoje em dia, né? De as pessoas dizem que acreditam, mas eu falei, 80% dos católicos não tem fé não. É uma fé sentimental. Aí gosta daquelas orações, assim, né? Não sei o quê, aqueles cantos bem alto, naquela hora sente bem, amanhã não sente nada, aí acha que perdeu a fé. Isso não é fé. O sentimento não é fé. Coragem, filha, a tua fé te salvou. A mulher ficou curada a partir daquele instante. O mais importante não foi a cura, foi a fé e a salvação. Chegando à casa do chefe, Jairo, Jesus viu tocadores de flauta. Lá eles tinham esse negócio de, como hoje tem, você chega no enterro, tem gente com aqueles cantos mais fúnebres, né? Eles tocavam flauta, com alguns cantos de lamentação, provavelmente. E a multidão alvoroçada. Hoje em dia também tem, até bebo tem hoje em dia, né? Tem gente que vai para enterro só para tomar cachaça, né? Talvez tinha também essa história aqui. E Jesus disse: pode sair tudinho. Eu gosto muito de Nosso Senhor, a sinceridade dele, né? Olha, Nosso Senhor, se ele aparecesse aqui, ele ia escandalizar a maioria de vocês. Ele não ia ser nada disso que vocês estão pensando. Aquele com a cabeça baixa toda hora, ô meu bichinho,
Jesus não gosta de meu bichinho, não. Ele mandava mesmo. Pode sair tudinho. Não quero ninguém aqui dentro, não. Retirai-vos. A menina não morreu, não. Está dormindo. Aí certamente começaram a rir da cara dele, né? Começaram a caçoar dele. Riram dele. Mas saíram, mandou sair. Segundo Marcos, ficou ele, Pedro e João. Segundo Marcos, ele subiu no quarto da menina, tocou na menina e disse: Talitá cum, Talitá cum, menina, levanta. Cum é levantar, é o verbo da ressurreição. Talitá, menina. Isso é aramaico, não é hebraico não. Aqui ele reduz, ele simplifica. Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia se espalhou por toda a região. E Marcos vai dizer, ele não podia entrar em casa de ninguém, porque todo mundo estava sabendo, né? Se hoje qualquer curinha aí, não sei o que, a turma corre atrás do padre, imagine uma cura dessa, né? 2. Isso foi o Evangelho. A primeira leitura, gosto muito dessa leitura. É Oséias 2:16 a 25. Aqui ele cortou. Eu não sei porque o liturgista corta. Eu não entendo. Uma vez eu escutando o Padre Caetano, que foi meu primeiro orientador de Bíblia, ele dizia isso: o liturgista não entende nada de Bíblia, não. Não entende mesmo, não. Ele corta a leitura. Quem é o liturgista? Quem colocou a leitura aqui? Ele corta. Pode cortar, bota toda a leitura. Ele colocou Oséias 2, 16, 17b, 18, 21, pulou o 19, pulou o início do 17, pulou o 23, 24, 25, que são importantes. Aí fica uma leitura toda quebrada. Por que é importante para mim? Porque em 97 eu era leigo, participava ainda do Shalom, depois saí, ou já tinha saído, por aí. Acho que já tinha saído. E conhecia a Kelly Patrícia, essa cantora aí, que vocês gostam tanto. Eu ensinava hebraico, ela entrou, não conhecia ela não, ouvia falar, mas eu não ligava muito não para aqueles cantos. Eu achava aqueles cantos dela muito melodiosos, quer dizer, como é? Dá vontade de chorar os cantos da Kelly Patrícia, né? Pode ter raiva de mim, para mim não tem importância não. Depois eu gostei, mas na hora não gostava não. E na época era fita cassete, 97. Aí ela entrou em sala de aula para fazer hebraico comigo. Ela e a Jane, recordo bem. Eu não conhecia, vi aquelas duas vestidas de irmã, né? Aí me disseram, é a Kelly. E daí, que Kelly? Eu sou o Fernando, ela é a Kelly, quer dizer isso o quê? Aí depois ficamos amigos. Ela foi me chamando lá para... Gostou do hebraico, né? Me chamando para... Disse que queria fazer uma fundação, não tinha ainda nada. Ela tinha ido a Médio Jugó, tinha voltado. O hábito era cinza ainda, não era isso que eles têm aí. E que queria fazer uma fundação. O que me atraiu nessa história é porque eu tinha sido monge trapista e ela tinha sido carmelita. Eu tinha ficado 6 anos, ela 2 anos. Aí eu achei interessante esse negócio. Você também pensou em... não sei o quê. Aí comecei a sair com ela. Aí ela, a Jane e a Cleide, que era tomar conta do dinheiro lá. Ainda é ela. A poderosa lá é a Cleide. Mudou de nome, mas continua tomando conta do dinheiro. Opa, corta isso, negócio aí. Maria Tereza hoje. Aí eu comecei a ir pro show com elas. Achei aquilo meio estranho, mas... Na época eu ainda era meio forte, 97. Ela sempre foi muito tímida. Então quando terminava o show, aquele pessoal correndo, Kelly, não sei o que, gritando, ela não gostava não. Ela me chamava, Fernanda, eu chegava logo batendo todo mundo. Era empurrão para cá, empurrão para cá, deixa ela em paz, não sei o que. Era tipo um segurança. Aí ela me chamou para pregar um retiro. É isso aqui que é importante. Vamos pregar um retiro que a gente está pensando em iniciar onde hoje é a comunidade. E eu usei esse texto aqui.
Oséias 2, 16 a 25. Usei no hebraico. Aí eu falei da misericórdia. Ele fala. Como é misericórdia em hebraico? Como é misericórdia em hebraico? Hesed. Aí ficou o nome da comunidade, né? De certa forma participei desse momento inicial. Então, ela pegou o nome da comunidade daqui, dessa leitura aqui, do Hesed, que eu falei do Hesed. Ela ficou apaixonada por esse Hesed, pediu que eu escrevesse alguma coisa, escrevi 25 páginas, deixei com ela, não sei onde é que estão os escritos. Outro dia uma das irmãs me ligou para mim falar sobre o Hesed. Eu disse, eu deixei aí, porque vocês perderam, é problema de vocês, né? Deixei lá isso que eu tinha escrito. Então daqui vem o nome da comunidade dela, dessa leitura aqui. Assim fala o Senhor, eis que eu vou seduzir. Deus falando com Israel. A sedução no Antigo Testamento significa, quando Deus disse eu vou te seduzir, tem até aquele cântico, né? Seduziste-me, Senhor. A maioria não sabe o que significa sedução, não. O que quer dizer sedução nesse canto? O que quer dizer sedução? Seduziste-me, Senhor. Não é o que você está pensando, não. Enganar. Sedução no hebraico quer dizer enganaste-me, Senhor. Esse canto do seduziste-me, Senhor, é de Jeremias, não é daqui não. Aqui ele fala em sedução também. Mas ali Jeremias está dizendo, tu me enganaste. Tu mandaste eu proclamar a destruição, eu proclamei, agora estou sendo perseguido. É esse o sentido em Jeremias. Ali é Jeremias se queixando de Deus. Aí não sei quem fez uma música, seduziste-me, o pessoal pensa que é a sedução de namoro, né? Tem nada a ver. Jeremias está se queixando, está dizendo, tu me enganaste. Jeremias é muito verdadeiro. Aqui também tem o sentido de enganar, na raiz da palavra. Eis que eu te vou enganar, te levar à solidão. Deus dizendo com Israel, onde lhe falarei ao coração. Aí aqui abranda um pouco mais. Mas toda sedução é um engano, na verdade. Pessoa que é seduzida, ela está enganada. E quando está apaixonada, pior ainda. Porque só vê o bem no outro. E ninguém só tem o bem ou o bom. A pessoa apaixonada vê no outro a perfeição, não é não? Quem já se apaixonou, né? Não consegue ver o defeito. Todo mundo tem defeito e virtude. Então, de certa forma, a sedução realmente tem essa coisa de enganar, de cegar, de paixão. Aqui é Deus falando com Israel, com o povo dele. É um cântico esponsal. É belíssimo isso aqui. E ela me responderá. Israel responderá à sedução de Deus. Você pensou Deus seduzindo o povo, Deus seduzindo a nós, né? Eu tive aquele encontro com ele em 27 de dezembro de 82. Foi uma sedução, de certa forma, né? Foi engano. Deus, na verdade, Deus não engana. A gente é que se engana, né? Porque a gente pensa que vai, depois daquele encontro, muita coisa aconteceu na minha vida nesses 40 anos, né? O que foi de certo foi Deus, o que foi de errado fui eu, né? Mas Ele me conduziu até aqui, né? Eu creio. Como nos dias da juventude, da sua juventude, a juventude de Israel, o deserto, é quando ele saiu do Egito e ficou no deserto. Aquilo ali, aquela época, é chamada época de ouro para eles, o deserto. E nem foi época de ouro, porque eles pecaram ali também, com bezerro de ouro. Mas eles consideram aquela época a época de ouro do povo, o deserto. O deserto é local de tentação, de provação, mas também de encontro com Deus. Nos dias da sua vinda da terra do Egito, acabei de dizer, é a saída do Egito. Acontecerá nesse dia, que dia? Quando Deus seduzir Israel, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido. Deus vai ser o esposo de Israel. E não mais me chamará meu Baal. Baal, o acento é no primeiro A. Baal, era um ídolo. Deus não vai ser um ídolo, um senhor, uma coisa assim, vai ser um esposo. É a relação esponsal, é o cântico dos cânticos. Lê o cântico dos cânticos, é muito bonito. Minha ordenação
Agora eu não recordo se é diaconal ou é presbiteral. Eu tirei o versículo do Cântico dos Cânticos. O Senhor, o amor é como o fogo, a centelha, a paixão, uma coisa assim. Estou ficando velho, estou recordando mais tudo não. Cântico 8,6, eu tirei de lá. Eu te desposarei para sempre. Deus está dizendo que vai ser o esposo de Israel para sempre. Ele está dizendo aqui para Oséias, pouco antes de mandar Israel para o exílio, porque tinha pecado de idolatria. Significa que Deus não rompeu a aliança. Foi Israel quem rompeu a aliança com Deus. O pecado é a mesma coisa. Quando eu peco, sou eu que rompo a aliança. Sou eu que me afasto de Deus. Deus não pode se afastar de ninguém, porque senão a pessoa desaparece. Mas quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. Aí para voltar, tem que confessar e deixar o pecado. Eu te desposarei para sempre, eu te desposarei conforme as sanções da justiça. Entra a questão da justiça. Ele disse que está desposando, mas ele julgou Israel. E ele condenou Israel para o exílio. Preste bem atenção. Porque a misericórdia não tira a justiça, nem o desposamento, nem o fato de ser esposo, marido de Israel, ou um pai com um filho. O pai tem que educar o filho, e tem que castigar mesmo. Quando tem que castigar, castiga. Deus castigou? Julgou. Eu prefiro chamar que julgou. Julgou e pronto. Foi para o exílio? Foi. Morreu muita gente? Morreu. Mas que Deus é esse? Hoje é pior. Porque hoje, antes não tinha ainda a ressurreição. Hoje o pecado mortal pode levar para o exílio eterno, para o inferno. Porque você morrer aqui, mas se você for para o céu, ótimo. Se a gente sofreu o exílio aqui, o sofrimento terrível, isso, aquilo outro, e a gente for para o céu, ótimo. Agora, se for para o inferno, então o exílio pode ser pior do que esse aqui que ele está falando. Hoje não pode ser não. Hoje é pior. Ou seja, o inferno. Então não esquecer a justiça. Eu te desposarei, ele vai desposar, mas conforme a justiça e conforme a misericórdia. É o que eu sempre falo. Deus é misericórdia e justiça. O Deus bíblico, ele é todo misericórdia, ou seja, quer salvar todos. Mas é todo justiça, ou seja, nem todos vão salvar. É assim. Eu te desposarei para manter a fidelidade. Fala primeiro da justiça, depois da misericórdia. Misericórdia anula a justiça? Não, porque logo depois ele diz: eu sou misericordioso contigo, mas tu tem que manter a fidelidade. Ou seja, tu tem que seguir a lei. Não é só dizer Deus é misericordioso, pronto, eu posso fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que quer. Faça que você vai para o inferno. E ele é misericordioso, mas está dizendo para você manter a fidelidade. Você quem? Israel e nós. E tu conhecerás o Senhor. O verbo conhecer em hebraico, yadá. Yadati, eu conheço. Yadata, yadate, yadamo, yadehem, yadehem. Conjuguei o verbo nas seis pessoas. É o conhecimento que implica uma relação existencial. Não é o conhecimento intelectual, não. Eu conheço a Deus porque eu estudei. Não é isso, não. É porque você vive a lei dele. Senão você não conhece, não. E a mesma raiz de uma relação sexual. Para você ver, não que ninguém vai ter relação sexual com Deus, mas uma relação existencial com Deus. Esse é o conhecimento bíblico do Antigo Testamento. Não é um conhecimento intelectual. Israel conheceu a Deus na vida, no povo dele, em ações concretas. Então eu falei dessa misericórdia. E aquela Patrícia lá começou, né? Depois ela me chamou para ser o fundador do ramo masculino, mas eu até hoje não aceitei, né? E sendo do jeito que sou, não vou aceitar, provavelmente. Hoje está tendo uma grande confusão, foi o que eu falei no início da missa. Eles estão confundindo essa misericórdia aqui, muita autoridade na igreja, né? Por causa da misericórdia, querem aceitar tudo dentro da igreja.
Não, Deus é misericórdia, então um casal não, porque não é casal. Um par de homossexual pode casar na igreja? Não pode. Eu não posso nem abençoar o par. Eu posso abençoar individualmente, cada um, eu posso abençoar qualquer pessoa. Se vivem ou convivem, não tem confissão, não pode comungar, não pode confessar, nem comungar. Aí eles estão confundindo essa história da misericórdia. Mas Deus não é misericórdia? Mas a misericórdia, ele diz, ele usa de misericórdia, mas para que a gente mantenha a fidelidade. A quem? A lei de Deus. Homossexualismo é um pecado grave contra a natureza. Pode. E esse Deus não é só misericórdia, eu acabei de dizer, ele é justiça, ele julga. Estou olhando para a câmera, ele julga. Deus julga. Não é só dizer misericórdia. Ele acolhe o pecador? Acolhe, mas não acolhe o pecado. Pronto. Será que não entra na cabeça desse povo? O que ele disse para a adúltera? Ninguém te condenou? Não, nem eu. Vai e não peques mais. Não mandou pecar não. Tua bichinha adulta. Pronto, pode arranjar 1000 homens. Pode não. Se arranjar outro, vai para o inferno. Pronto. Não estou falando da fraqueza, a pessoa que caiu, mas está lutando. Estou falando isso não. Estou falando de aceitar o pecado como uma coisa normal. Não é normal. O aborto não é normal. A ideologia de gênero não é normal. Legalizar droga não é normal. Eutanásia não é normal. Homossexualismo não é normal. Quer mais? Corrupção não é normal, que é o que só tem no Brasil. Estão querendo acabar com tudo, então, né? Quer rasgar a lei de Deus? E eu não sigo nenhum bispo. Eu não sigo nenhuma autoridade, eu sigo a palavra de Deus. E Paulo, foi a festa dele, de Pedro, né? Pedro era o chefe da igreja. Paulo resistiu a Pedro quando chegou em Jerusalém. Não só Pedro, resistiu a Pedro, Tiago e João. Quem mandava em Jerusalém não era Pedro, era Tiago. Pedro vai mandar em Roma. E Paulo vai dizer, eles são coluna da igreja, eu também sou. Paulo, bem atrevido, né? Atrevido não, estava na verdade. E resiste a Pedro quando Pedro quer impor a circuncisão. Imagine aí, Pedro queria que todo cristão se fosse circuncidado. Circuncisão é a operação de fimose, né? Cortar o prepúcio do macho, do menino. Por quê? Porque todo judeu faz isso. Aí Pedro queria botar essa regra judaica na igreja católica. Paulo disse, até é doido. Não tem isso não. E graças a Paulo, não, senão nós tudinho estava com o bicho cortado, né? Cabeça do Pedro. Cabeça do Pedro. Então quando a coisa está errada, tem que dizer. Não é achar que tudo está certo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja